Isaías, capítulo 64, versículo 8. Aqueles que encontraram, digam amém. Diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Amém? Queridos, eu gostaria de refletir com vocês essa tarde sobre rendendo-se a Deus. Rendendo-se a Deus. O texto que lemos é bem direto, bem expressivo, bem simples, apontando para a condição de Deus como nosso Pai, Supremo, Senhor, e apontando para a nossa condição como barro. E somos o barro que Deus trabalha, porque o texto que lemos caracteriza o Pai como o oleiro. Logo, todos nós somos obra das suas mãos. Render-se a Deus é uma necessidade muito mais urgente do que pensamos. São Tomás de Aquino dizia, ou disse, que em todo homem há uma necessidade natural, inata, de buscar o seu Criador, ou ainda o seu Salvador. E é por isso que alguns equivocadamente buscam, às vezes, a sua salvação no dinheiro. E por que buscam? Porque há uma petição, um apelo inato para que encontremos essa coisa ou este alguém que nos socorrerá. E por ser mal instruído, esta pessoa põe todas as suas fichas no dinheiro, no que tem. Outros perseguem a fama, outros perseguem a atração, a beleza. Mas nada muda o fato de que aquele que é Senhor e genuinamente nosso Criador e nosso Pai é Deus. Deus, Ele é genuinamente aquele que é a origem de toda a nossa vida e de toda a criação. Isso fica mais do que claro lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso por si só já é uma notícia muito poderosa e razão da nossa alegria em Deus. Porque se o Deus que é nos apresentado no livro sagrado, se o Deus que te é apresentado através da igreja, da pregação, da comunhão com os irmãos, é também o Deus que criou os céus e a terra, eu tenho acesso àquele que pensou em cada detalhe da criação, em cada detalhe da nossa existência. Deus, Ele é a razão de existir a física. Ele é a razão de existir a química, a matemática, a biologia. De tal forma que a ciência não se antagoniza a Deus, a ciência apenas descobre aquilo que o próprio Deus já estabeleceu e fez. As leis da física não são da física, são as leis que Deus estabeleceu para reger os corpos celestes e tudo nesta terra. As leis da química não foram a invenção de alquimistas,
de experimentadores de fluidos e de compostos químicos. As leis da química Deus estabeleceu lá na criação e nós, por nossa vez, apenas descobrimos. Um dia desse eu ouvi uma notícia de que encontraram uma nova espécie de animal dentro de uma caverna misteriosa em uma floresta na China. Então, já estamos no século 21, imagens de satélite, não há nada que fique escondido, mas ainda assim, Deus é tão poderoso e tão criador e Senhor sobre todas as coisas, que até hoje tinha uma espécie de um animal escondido em uma caverna e precisou o homem ralar muito para encontrá-lo. Porque ele está na base de tudo o que vemos, de tudo o que presenciamos, de tudo o que fazemos. Cada tecido de roupa, alguns são poliéster, alguns são lã, alguns são algodão. A cada tecido desse está, ou em cada tecido desse está o dedo de Deus. Cada cheiro, cada aroma, o cheiro de uma flor, o cheiro de jaca, o cheiro da manga, o cheiro da chuva, isso foi elaboração divina. Cada cor que eu vejo na roupa de cada um de vocês que estão aqui me ouvindo, esteve primeiro um dia na mente do próprio Criador. Uns de vocês têm um rosto mais largo, outros um rosto mais fino, uns têm os lábios pequenos, outros lábios grandes, uns são mais branquinhos, outros um pouquinho mais morenos, uns são negros, e isso tudo um dia passou na mente do Criador. Não é invenção humana, não é produto da nossa força, não é produto da nossa inteligência. Nós simplesmente não conseguimos explicar a maior parte das coisas que nos rodeiam, porque Deus, que é o nosso oleiro, Ele criou todas as coisas. Até hoje não se bate o martelo em como surgiram as diversas raças, as diversas etnias. Alguns dizem que é no Oriente Médio, outros dizem que foi no interior africano, outros dizem que foi no extremo oeste, ou melhor, no extremo leste da Rússia. E por mais que nos esforcemos, por mais que busquemos, estes segredos estão para sempre guardados no coração do Criador. A manifestação divina na natureza prova, como lemos, que somos pó. Que somos pó. Eu sempre digo que por mais que se levante um grande homem, uma grande mulher, um grande pensador, um grande imperador, grandes presidentes, grandes pregadores, grandes conhecedores da palavra, ainda assim os mistérios de Deus são infinitos, inalcançáveis, incompreensíveis. Quando olhamos para o espaço, nos deparamos com a realidade que não pode ser medida. São distâncias que fogem da nossa imaginação. O sol que ilumina o nosso dia é tão pesado que entorta o tecido do espaço-tempo, fazendo uma curva no tecido da realidade, e por isso que o sistema solar roda ao entorno do sol. Como explicaremos estas coisas? Quem é que vai entrar em um buraco negro e explicar o porquê a física mecânica não funciona lá? E para explicar a gente tem que inventar uma nova física, que é a quântica.
Quem entrará lá, descobrirá os segredos daquelas profundezas e sairá para contar a história? Ninguém, porque até quando a luz passa perto de um buraco negro, ela é acometida e ele a devora. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós somos pó. E que Deus detém um poder tão inimaginável que na mínima manifestação desse poder, as rochas se desfazem. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, a natureza reconheceu o Criador crucificado, e é por isso que o sol não quis contemplá-lo e negou-se a dar luz. A própria terra, em todas as suas partes de solo, em todos seus níveis de solo, até a sua estrutura nuclear, entrou em convulsão, porque o Criador estava sendo pregado para a morte. E é por isso que a terra chacoalha e treme quando Jesus está na cruz do Calvário. Os ventos se perdem seus sentidos, se desassenhoram, e aí toda aquela área da crucificação de Cristo é tomada por uma ventania tremenda, o céu se fecha, trovões e relâmpagos acontecem sem limites. Tudo isso porque era o Criador que estava crucificado. E isso mostra mais uma vez o quanto somos pó. Porque, diferente da morte de Cristo, a minha e a sua morte é como um final sem graça de uma apresentação no teatro. A morte humana normalmente é o fim de um filme sem clímax. Vamos nos silenciando, vamos nos acalmando, nosso coração bate mais devagar, nossa respiração começa a ser esforçada, nossa voz fica fraquinha, nossa audição fica prejudicada e partimos. Não importa o que ajuntamos para nós, não importa o quanto você prosperou, não importa o quanto você tem na sua conta, não importa o quão argumentativo você é, nada vai fazer nos ser interpretados e encarados de uma outra forma, senão esta verdade que nós somos pó. Em Deuteronômio 32, versículo 3 diz: porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, ele é justo e é reto. Será que alguém aqui pode dizer isso sobre si mesmo? Será que alguém aqui pode dizer sobre si: eu tenho méritos, eu faço por onde merecer? Ontem eu estava falando no culto de jovens que hoje toda vez que eu vou almoçar e minha esposa põe a comida à mesa, eu olho aqueles 400 gramas de carne ali e eu penso: Jesus, eu não fiz nada para merecer isso. Eu lembro quando eu era mais novo, eu chegava na casa de alguém, via uma casa bonita, e eu olhava assim para o dono e eu falava: rapaz, como deve ser dono dessa casa? Será que vai ter um dia que eu vou conseguir ser dono de uma casa? Aí hoje Jesus me abençoou com minha casa, e eu olho para aquela casa e eu falo assim: Senhor, eu não fiz nada para merecer este negócio.
porque nós somos pó. As oportunidades na nossa vida, que muitas vezes somos tentados a ficar com o queixo erguido por causa delas, quase que sempre vieram porque alguém nos deu ela em primeiro lugar. Um emprego que te permite se vestir com roupa de marca, dirigir o carrão de 200 mil reais, é provável que alguém te deu a oportunidade para chegar lá. A empresa que você tem, que tem uma proposta revolucionária, em algum lugar você extraiu inspiração para fazer o que a tua empresa e o que o teu empreendimento faz. Ninguém inventa a roda, ninguém é diferentão, nenhum de nós somos um alienígena entre humanos que fazemos coisas que os outros não fazem. Tudo que nos ocorre, tudo que nos incorre, tudo que conquistamos é porque Deus decidiu nos dar e nos conceder. Porque se fosse por nós, Deus ele é justo, somos injustos. Deus ele é reto, somos frágeis em nossa justiça e retidão. Deus é fiel e normalmente somos infiéis a Ele. Deus tem obras perfeitas e nós em todas as nossas obras conseguimos encontrar um defeito. Você pode pensar, eu faço o meu trabalho muito bem. Eu tenho certeza que se eu chamar alguém da tua área para fazer uma avaliação assim, cri no teu trabalho, ele vai encontrar pelo menos uma coisinha que podia ser melhor. Um centímetrozinho que está fora. Um pouquinho do cabelo que não precisava ser cortado. Mas as obras de Deus são perfeitas. Salmo 147, versículo 5 diz: grande é o Senhor nosso e muito poderoso, e o seu entendimento não se pode medir. Aí já em Provérbios 3:5 vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te associes, não te sustentes no teu próprio entendimento. Então nosso entendimento é limitado. Sabe quando a gente olha para uma situação e faz uma série de julgamentos e deduções sobre ela? É o nosso entendimento. E normalmente o nosso entendimento é falho. Tem uma coisa na psicologia chamada leitura mental. O que é leitura mental? É você ter me visto subir no púlpito, antes de me ouvir falar, você pensar assim, eu acho que esse pregador não é bom não. É eu chegar em um ambiente, antes de você ter a oportunidade de interagir comigo, você falar assim, ele não vai com minha cara. O que é isso? É o nosso entendimento. Quantas vezes a gente viu alguém, criou uma resistência inexplicável, mas quando tivemos a oportunidade de nos aproximar, aí a gente fala assim, rapaz, eu pensava que você era chato, eu pensava que você era tirada, mas agora eu estou vendo que você é um cara gente boa. Olha, eu estou vendo agora que você pode ser minha amiga. Qual é a causa disso? É o nosso entendimento, que é falho, até na nossa avaliação das pessoas ao nosso redor. Mas o entendimento de Deus, ele não se pode medir. Deus, ele é o Senhor da sabedoria. Deus, ele é o Senhor de todas as coisas e de todas as pessoas. Deus, ele conhece o ser humano desde o ventre da sua mãe, ou até de antes de que surgisse no ventre da mãe.
Deus, Ele não tem a minha experiência neste mundo de 28 anos. Deus estava lá desde o início das coisas. Seja lá o que orquestra toda esta geringonça, é Deus quem inventou. Seja lá aquilo que é a raiz, a origem, a fonte da vida, foi Deus que colocou lá escondido em nosso cérebro. Tanto que hoje tem ressonância magnética funcional, tem inúmeras universidades no mundo tentando definir aonde está a vida dentro do cérebro, e ninguém encontra, ninguém acha. O cérebro já foi todo mapeado e não se entende de onde vem a vida. Mas o Criador, além de criar a vida, Ele já viu todas as vidas que foram vividas. Ele vê toda a vida que é vivida, e Ele já conhece toda a vida que haverá de se viver. Então o entendimento dele não é como o meu, não é como o seu, limitado, faminto, raquítico. Por isso que Ele é o oleiro. Por isso que Ele é o Senhor. E Ele é um Deus de poder. Salmo 62:11 diz: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. O que é o nosso poder diante do poder de Deus? O que é a minha e a tua capacidade de resolver os problemas diante da capacidade de Deus resolver problemas? O que são os grandes imperadores, grandes reis, ditadores, presidentes, monarcas? O que é o poder destes diante do poder de Deus? É por isso que, se não me engano, em João 3:27 vai dizer que nenhum poder há que não tenha vindo de Deus, porque nele habita o poder. Nenhuma coisa alguém pode receber se não lhe for dada do céu. Lá em Isaías capítulo 36, o rei Ezequias, ele passa por uma situação muito delicada. Ele está diante de um invasor. Senaqueribe, rei da Assíria, se ajuntou para cercar a Judá. E chegando eles a Jerusalém, pararam na extremidade do aqueduto e enviaram um emissário para falar a Ezequias. E aí o emissário de Senaqueribe diz assim, versículo 4: assim diz o sumo rei, o rei da Assíria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Ele afronta a Deus. Ele está perguntando a Ezequias: quem é este que você confia? Quem é esse que vai te livrar da minha mão? Em determinado momento, o emissário diz assim: já passamos pelo Egito, já passamos por outros reinos, e os deuses deles não puderam fazer nada. O que é então que o teu Deus vai fazer? E Ezequias, diante disso, lá no capítulo 37, versículo 6, versículo 14, na verdade, ele se rende a Deus. E é este o ponto da mensagem: redenção àquele
que é grande, que tem todo o poder, que cuida dos nossos negócios muito melhor do que nós cuidamos. Às vezes você fica segurando a corda de uma situação, sua mão já está em carne viva, e você insiste em brigar, e você insiste em confiar na sua força, e você está sendo dilacerado. Deus luta as nossas batalhas muito melhor que nós mesmos. Eu prefiro estar com a espada na mão de Deus e Ele lutando na minha frente, do que eu deixá-lo de lado e lutar e contar com Ele como se Ele fosse um substituto, o reserva. Antes disso temos que dizer: não, Deus, o Senhor está aqui e eu estou contigo, então eu não vou mover uma palha. Pode lutar na minha frente, pode resolver o problema na minha frente, pode ir à frente para guerrear, porque eu vou ficar aqui no meu lugarzinho, esperando aquele que é Senhor e oleiro e Pai sobre todos e todas as coisas. E Ezequias, no capítulo 16, ele ora e diz: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, aos quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Comece a orar assim para Deus: Deus, age na minha vida e na minha questão, para que eu testemunhe do teu agir. Age nas minhas dificuldades, para que as pessoas reconheçam a ti em minha vida. Senhor, me faz ou me dá um grande testemunho do teu agir, para que as pessoas reconheçam que tu és Deus. Foi o que Ezequias fez. E aí Deus se levantou através de Isaías e disse a Ezequias: por causa do teu furor contra mim, falando neste momento do Senaqueribe, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Versículo 33, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então Deus estava falando para Senaqueribe, que tinha no mínimo 200 mil homens dentro do território de Israel, que nem mesmo uma flecha seria alçada em direção à cidade. Ou seja, poderia ter um soldado ali que, brincando,
colocaria a flecha no arco e dispararia só para bater na muralha, mas nem isso Deus permitiu. E no versículo 36, naquela noite saiu o anjo do Senhor. Meus irmãos, quando o Antigo Testamento fala de anjo do Senhor, não é o anjo Gabriel, não é o arcanjo Miguel. No Antigo Testamento, o anjo do Senhor é o próprio Jesus. Toda ocorrência de anjo do Senhor no Antigo Testamento, teologicamente, é um consenso, se trata do próprio Jesus. E aí no versículo 36, saiu o próprio Jesus e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Jesus em uma só noite matou 185.000 homens, porque se levantou um ousado achando que não era pó. Se levantou um cheio de si, achando que poderia dominar o mundo e tudo que nele há. E ainda desafiou ao próprio Deus. E quando Deus foi desafiado, aí ele comprou a briga com a pessoa errada. O próprio Deus se incumbiu de destruí-los. Como não nos rendermos a este Deus? Como não nos rendermos a esta grandeza? Somos pequenos demais. Salmos 90, versículo 1 a 3 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai ao pó, filho dos homens. É num estalar, é em uma palavra que Deus destrona e destitui tudo o que somos. Isaías 45:9: ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou então dirá: a tua obra não tem alça, a tua obra tem defeito? Por acaso, estando o oleiro em sua oficina, o barro cria olhos e boca e diz: você está trabalhando errado? Por acaso o barro cria mãos e pernas, se põe de pé e diz: eu não queria ser feito um vaso do jeito que você planeja? É da mesma forma com Deus. Quem somos nós para dizer alguma coisa a Ele? Quem somos nós para o confrontá-lo? Lidamos com um Deus grande, e que se não fosse por Ele, seríamos destruídos. Salmo 124:1 diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra.
Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Que tipo de vida seria a sua se não fosse o Senhor? Se nós nunca tivéssemos nos rendido a Deus através do sacrifício de Cristo, nossa vida estaria um desastre, afogados no pecado, afogados na imoralidade, na luxúria, na bebedice, na vaidade, na ganância. É isto que os ímpios procuram. É uma trajetória de vida correndo atrás do próprio rabo. E quando você alcança o que tanto quis, você nunca se dá por satisfeito. Você só quer mais e mais e mais. É assim a vida sem rendição a Deus. É trágico. Sem Deus, as suas conquistas, as nossas conquistas estão com prazo de validade marcado. Porque quando não temos Deus, aquilo que alcançamos em um estalo vira pó, se esvai. Construímos um nome, uma honra, um trabalho, uma carreira, e às vezes em apenas um ato, tudo cai por terra. Porque se não nos rendermos a Deus, nós teremos uma vida completamente em risco e sob risco. Uma hora ou outra, o passo que será a causa da sua perdição e do desastre em toda a sua existência chegará. E você não terá Deus com você para socorrê-lo. Por isso que o salmista diz: apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Apressa-te, Senhor, em livrar-me. Porque se render a Deus, queridos, é reconhecer que não somos nada, nada, nada sem Ele. E como isso se traduz tão negativamente em nossos atos e nos nossos comportamentos, muitas vezes, nós acabamos destratando o próximo. Nós fazemos questão de R$1, R$2 no console do carro para não ajudar alguém que está pedindo. Deus já nos deu tanto, e às vezes chegamos na porta da farmácia e alguém pede: compra um leite para mim. E para quem está aqui, sabe que é para você isso que eu vou falar. E aí aquele leite que custa 50, 60, 70 reais, não é nada para você. Você gasta isso em uma saída para o McDonald's, e você vai todo fim de semana. E aí você endurece o coração e fala: não, eu não posso agora. Às vezes está do teu lado alguém que está gritando por socorro, e você faz que não vê. Alguém fica te perseguindo na igreja: meu irmão, minha irmã, eu preciso conversar com você. E você fica se esquivando. É nós nos esquecendo de que somos pó. E tendo em nós a mesma característica que teve em Satanás, querendo ser igual a Deus. Porque o único que exalta e resiste é Deus. Então eu não tenho nada o que fazer resistindo a ninguém. Eu não tenho nada a fazer diminuindo o outro. Eu não tenho nada a fazer negando socorro. Porque em primeiro lugar, tudo que Deus colocou nesta mão aqui, neste bolso aqui, neste cérebro aqui, é dele.
e é por Ele, e é para Ele. Então temos que nos render a Ele. E termino em 5 minutos. Temos que nos render a esse Deus que é tão grande, que é Pai, que é oleiro, sabendo que somos pó, para que nós alcancemos a solução dos nossos pecados. Ou seja, até para nos mantermos alinhados a Deus, precisamos de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Um crente genuíno vive diariamente rendido aos pés do Senhor. É por isso que quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, o fariseu se achava o cara, o seguidor da lei. Onde eles estavam orando ali era no átrio do templo. Era pelo menos 4 vezes o tamanho da Renova-me. Só que em um momento a Bíblia descreve que o publicano estava orando no canto. E baseando-me na oração do fariseu, ele devia ser aquele que amava ir orar no meio, para todo mundo ver. E ele é tão arrogante que ele, no meio da oração, procura no átrio gigantesco e encontra o publicano, só para poder apontar. E fala: Senhor, eu te agradeço porque tu não me fez como este publicano, pecador. Mas eu sou, nota 10, eu sou o cara, eu sou o top. E ele está ali, surfando no próprio egoísmo, na própria vaidade, esqueceu que é pó. Mas aí o publicano está lá no canto, escondido, para ninguém o ver. E a Bíblia diz que por enquanto ele ora, ele não tem coragem nem de olhar para o céu. Ele apenas bate no peito, dizendo: perdoa-me, Senhor, porque eu sou pecador. E aí Jesus conclui e diz que certamente o publicano desceu justificado para a sua casa. Se não for Deus, nem dos nossos próprios pecados nos livramos. Se não for por Deus, nós parecemos crianças que veem na condenação chocolate. Se não for Deus e Ele deixar a gente solto, é como se fôssemos pequeninos que olham para o inferno e veem um parque de diversões. É Deus que nos corrige, é Deus que nos justifica, é Deus que nos salva. E por enquanto não nos rendemos a Ele, por enquanto não reconhecemos que não somos nada sem Ele, estaremos destinados à perdição. Então esta tarde, a palavra do Senhor te intima e te convida à rendição diante de Deus. É hora de descer do cavalo alto. É hora de entender que somos carne e osso, que ninguém aqui é melhor que ninguém, que você não é melhor que ninguém, e que você não é melhor nem mais poderoso que Deus.
É hora de falar como Ezequias: Senhor, Tu és Senhor dos céus e da terra, e sem Ti nada poderemos fazer. Ouve, Senhor, os meus clamores, ouve as minhas orações, contempla as minhas dificuldades, contempla os meus pecados e me livra, e me salva, e me liberta. Fica de pé, por favor. Se não nos rendermos a Deus, tem pouco sentido estar aqui. Se você, meu amigo, minha amiga, que está nos visitando essa tarde, é bom que você venha, mas você tem que decidir a quem você vai se render. A Bíblia vai dizer lá em 1 Reis 18, 21, Elias, ele se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é teu Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. As pessoas não conseguiam decidir. Elias estava claramente dizendo: olha, aqui está o Senhor de todas as coisas, aqui está o Criador de tudo, e aqui está a Satanás, escolham. E o povo teve a coragem de ficar calado. E eu quero dizer para você hoje, irmã, irmão, amigo, amiga que nos visita, tudo que te prende ao mundo é Baal. Tudo que está te impedindo de vir a Cristo é do diabo. É de Deus aquilo que vem da palavra de Deus. O que é de Deus é inequivocadamente de Deus. E aí você fica se prendendo em pecados de estimação, fica se prendendo em sonhos e aspirações carnais, e diz: agora não é hora, agora não é o momento. Você está escolhendo a Baal. E é no momento que você se render a Deus, que Deus vai entrar com providência em sua vida. Vai entrar com providência nos teus problemas e dificuldades. E além, mais importante que tudo isso, Ele entrará com providência para a salvação da sua alma. Eu não vou insistir, eu vou lhe convidar só por 2 minutos e vou entregar a palavra, porque o tempo estourou e tem um culto já às 18h30. Se você quer se render a Deus de uma vez por todas e abandonar a tudo que não procede de Deus, eu lhe convido agora que você venha aqui à frente e vamos orar por sua vida, para que Deus, através do seu Santo Espírito, faça morada em seu coração e você esteja rendido eternamente a Ele. Não se preocupe se você vir, alguém vai te acompanhar aqui. Você não vai ficar aqui na frente sozinho ou sozinha. Mas não deixe essa oportunidade passar. Tem alguém essa tarde que quer entregar a sua vida a Jesus? Venha agora, não demore. Jesus te ama, Ele te deseja, Ele quer te salvar, Ele quer te ter aos pés dEle e fazer grandes coisas em tua vida. Há alguém? Não vou demorar, não posso demorar. Venha, não resista ao chamado do Senhor. Ele lhe ama, Ele lhe quer e Ele lhe deseja.
Última chamada. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém? Venha sem demora. Esse compromisso é a melhor decisão que você pode tomar em sua vida. Esse compromisso é a melhor coisa que você poderia fazer. Até as grandes coisas que já foram feitas e que já aconteceram em sua vida não são nada diante de entregar a sua vida para Jesus. Mais alguém? Eu preciso entregar a palavra. Curve sua cabeça rapidamente, todos, irmãos. Senhor Deus, faz esta palavra uma fortaleza em nosso coração. Que venhamos reconhecer continuamente que nós somos pó e que Tu és, Senhor, sobre tudo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.